Quem pôde acompanhar as minhas redes sociais, uma semana atrás eu tive uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, que foi passar 7 dias num barco, no meio da Amazônia. E quem acompanha minhas redes sociais pode ter visto alguns stories. Aquilo ali não foi feito em tempo real, tá? Eu filmei tudo que eu podia, depois quando eu consegui uma internet, eu comecei a postar em sequência. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje foi o que, durante toda a viagem, Deus falou comigo. Desde o início que eu entrei no barco, até o último dia que eu saí, até hoje, Deus tem falado comigo, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já tive algumas experiências missionárias antes. Eu passei um ano não, foram 8 meses e pouquinho, quase 9 meses no Nepal, fazendo um projeto de plantação de igreja lá. Depois eu tive a oportunidade de ir para Angola em 2019, passar 10 dias lá. Mas essa viagem, ela me marcou de uma maneira que eu não esperava. É claro que eu esperava que acontecessem coisas incríveis, eu já estava com expectativa. Quem já participou de algum projeto missionário aqui, sabe como você pode ser impactado. E eu já estava com essa expectativa no meu coração, mas quando eu cheguei lá, isso foi completamente diferente do que eu imaginava. E existe um engano muito grande que quem normalmente vai participar de um projeto missionário, e eu tive esses enganos quando eu fui para o Nepal, depois quando eu fui para Angola, e eu caí nesse mesmo erro de novo, foi que eu estou indo lá, e Deus está me enviando lá porque eu vou colocar fogo naquele lugar. Deus vai me usar e eu vou sair passando nas casas, as pessoas vão cair assim. Aí as pessoas vão vir até mim, eu vou suor assim, elas vão ser curadas, mentira. Mas existe uma expectativa de que a gente vai ser o super-herói. Só que todas as vezes foi exatamente o contrário. Completamente o contrário. E essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente o que Deus falou comigo durante toda a viagem, tem falado comigo até agora. Se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, a gente vê o profeta Isaías, na verdade Deus falando através do profeta Isaías, falando para o profeta Isaías, de fato uma profecia que iria se cumprir em Jesus. E esse pedaço do versículo 10, se você tiver a NVI, você vai ler assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Se você estiver lendo a Almeida Corrigida, você vai ler assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Eu nunca tinha parado para pensar, porque é muito estranho, quando a gente começa a ler essa parte, a gente fala assim, Deus se agradou, de uma certa forma sentiu algum tipo de satisfação em fazer Jesus sofrer. E a Almeida ela vai falar moê-lo. E quando me vem a palavra moer na cabeça, você pode pensar em moer carne. Eu penso em você pegar grão, não sei, grão de feijão. Você moe, o que acontece quando você moe? Você ouve os estalos, aquilo vai virando pó. Então, quando Isaías fala, através de Deus, Deus está falando, olha, eu agradei em moê-lo, eu me agradei em fazer Jesus virar pó, em fazer ele sofrer e quebrar ele até que ele virasse pó, ou então se você pensar em um moedor de carne, até ele virar uma carne moída, não sei. E é muito estranho porque a gente fala, cara, como que Deus pode ter se agradado de uma coisa dessa? Como assim? E essa foi a mensagem que ficou na minha cabeça durante toda a viagem. Eu quero falar com vocês alguns minutinhos sobre isso, e depois eu vou mostrar algumas fotos e alguns vídeos da imagem para vocês verem. E eu tentar passar um pouquinho da experiência que eu vivi lá, para vocês entenderem o que Deus compartilhou comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu fiquei, nossa, como assim? Deus se agradou em moer Jesus. Deus se agradou em vê-lo sofrer. Deus se agradou em ver ele ser quebrado até virar pó. Só que se a gente continua lendo essa mesma passagem, e aí eu vou mudar a versão, porque nessa versão da NTLH,
ficou mais interessante. Que ele fala assim, o Senhor Deus diz, Deus falando, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Presta atenção. Ele fará com que o meu plano dê certo. Ele, Jesus, fará com que o plano que eu, Deus, tenho, dê certo. E aí, por que Deus se agradou em moê-lo? Porque através desse processo de sofrimento, o plano que Deus tem vai dar certo. Esse era o único jeito de acontecer. Essa era a única maneira que o plano que Deus tem para todos nós, para a terra, a única maneira de dar certo é através da morte, do sofrimento de Jesus. E, antes da morte de Jesus, se um médico chegasse para você e falasse, olha, você está com câncer. Você está em estado terminal, não tem mais solução para você. A nossa reação diante disso era simplesmente ok. Só que depois da morte de Jesus, todas as coisas mudaram para sempre. Toda a lógica do mundo mudou para sempre, toda a natureza mudou para sempre. Então hoje, se um médico diz para você e fala assim, não há solução, você olha para o túmulo vazio e fala, ah sim, ainda há esperança. Se você olha para uma família e olha para uma esposa que está sofrendo por causa do marido dela e olha para aquela situação, não há solução. Essa esposa tem que olhar para o túmulo vazio e ainda há esperança, porque o túmulo está vazio. Se você olha para uma mãe ou para um pai que tem orado porque o filho está envolvido em drogas ou alguma coisa e a gente não vê solução para aquilo, essa mãe, esse pai tem que olhar para o túmulo vazio e falar, ainda há esperança, porque o túmulo está vazio. Quando Jesus morreu e ressuscitou, as leis que existiam foram alteradas para sempre. Agora não é o médico que dá a palavra final, não é a circunstância que dá a palavra final, não é a política que dá a palavra final. O que dá a palavra final é o túmulo vazio de Jesus. A esperança que há através da ressurreição de Cristo. E a solução para o mundo e o plano que Deus tem para o mundo é justamente ter feito Jesus ser moído para que isso se cumprisse. Porque não seria possível se isso não acontecesse. Então a minha esperança hoje, a nossa esperança hoje não é mais se um presidente novo entrou nos Estados Unidos. Não é mais se vai ter mudança de prefeito ou não, ou de vereador ou não. Não é mais se o médico vai até vocês com um laudo. Não é. É o túmulo vazio, é a esperança que veio a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Agora, todas as coisas são possíveis. O que não era possível, agora tudo é possível. Tudo é possível porque o túmulo está vazio. E eu quero repetir que o túmulo está vazio, porque essa é a base da nossa fé. Se a gente não acredita que o túmulo está vazio, que Jesus vive hoje, que Ele ressuscitou, não há esperança. Então, quando eu vejo tudo acontecendo ao meu redor, eu tenho que olhar e me lembrar que o túmulo está vazio, ainda há esperança, é Jesus que dá a palavra final, e isso aconteceu porque esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. E Deus ainda está comprometido com o plano dele. Deus está completamente comprometido em fazer com que o plano dele aconteça. E qual que é o plano de Deus? É que a esperança alcance as pessoas que precisam de esperança. Nós sabemos que o túmulo está vazio. Nós sabemos que há esperança, mas existem pessoas que não sabem. Então o plano de Deus é que essa esperança possa chegar até essas pessoas que não têm mais esperança. Que para elas o rumo natural da vida ainda continua sendo... Elas não descobriram ainda que aconteceu algo que mudou a história para sempre. E agora tudo é possível por causa disso. E Deus está completamente preocupado e envolvido para que o plano dele dê certo. Inclusive, Ele está muito mais preocupado com o plano dele do que com a nossa vida, o nosso conforto ou qualquer coisa que a gente possa imaginar. A Mari me contou uma história de um senhor que não era cristão, e ele era casado
com uma senhora e ela se converteu, essa senhora. E essa senhora se converteu e ela orava muito pelo marido dela. Não, meu marido tem que se converter. E aí ela um dia virou para ele e falou assim, olha, se for preciso eu dar a minha vida para que você se converta, que isso aconteça. E aí ela teve uma doença, foi para o leito do hospital. Enquanto o marido visitava ela, encontrava ela cantando hino. E aí ele se converteu e ela morreu. O plano de Deus para a vida dele, para a vida dessa pessoa, desse homem, era que ele fosse alcançado. E Deus está completamente comprometido com isso. Nem que a morte de alguém fosse uma luz de esperança para a vida dessa pessoa. Deus está tão comprometido com o plano dele, que ele se agradou em moer o filho dele, para que esse plano chegasse até nós. De tão comprometido que Deus está. De tão sério que é o plano de Deus. De tão sério que Deus quer que isso seja o que leva a esperança para a vida das pessoas. Nós temos muitos medos. Sempre que fazem uma pesquisa, né, com as pessoas, e pesquisam qual que é o maior medo que você tem. Qual que vocês acham que é o maior medo que as pessoas respondem? Esse é o segundo maior medo. O primeiro medo é da morte. Todo mundo tem medo da morte. Aí o segundo maior medo que todo mundo fala é falar em público. Você sabia? O maior medo das pessoas depois da morte é falar em público. Por causa do medo da rejeição, o medo que as pessoas vão pensar. Mas a gente tem medo de várias coisas, né? A Mari morre de medo de barata. Muita gente morre de medo de barata, de rato. Isso é normal. O meu maior medo hoje não é falar em público, apesar disso ainda me deixar nervoso. O meu maior medo é chegar no final da minha vida e descobrir que eu não vivi o plano que Deus tinha para a minha vida e me arrepender de toda uma vida que eu vivi. É chegar, talvez, estar no leito de hospital lá com os 80 e poucos anos, ou velho mesmo em casa, sem conseguir levantar, igual quase eu estou hoje por causa da minha coluna, e descobrir que eu não vivi o plano de Deus para a minha vida. Esse hoje é o meu maior medo. Nós encontramos uma pessoa hoje que falou isso. Ela falou, eu sinto um vazio no meu coração, porque eu não vivi aquilo que eu sonhei viver com Deus. Esse hoje é o meu maior medo. E hoje, eu quero compartilhar com vocês, e eu vou começar a mostrar algumas fotos aqui, do que eu passei na viagem, que fez com que eu revesse toda a minha vida, e que eu ficasse na minha mente sobre o que significa ser moído por Deus. Porque através de Jesus, Deus levou e tem levado a esperança para as pessoas. E através das nossas vidas, Deus quer levar a esperança para a vida de pessoas. Nem que a gente precise ser moído para isso. Deus está muito mais preocupado com a esperança que Ele quer levar, como eu falei, do que o nosso conforto, do que a nossa própria vida. E quando eu estava nessa viagem, eu me deparei com pessoas assim, que estão vivendo isso aqui que eu estou falando, e foi para mim constrangedor e completamente confrontante. Eu fiquei perdido, eu fiquei sem chão, eu falei, cara, as pessoas estão levando a sério isso. Tem gente levando a sério mesmo. E aí eu ficava olhando para a minha vida e eu falo, cara, o que eu tenho vivido? Será que eu vou ser aquela pessoa que vou chegar no final da minha vida e falar, cara, eu não vivi o plano de Deus para mim. O plano de Deus de levar a esperança, o plano de Deus de ir até pessoas, nem que eu precisasse ser moído, nem que eu precisasse sofrer. Será que eu estou levando o plano de Deus para a minha vida? Calma aí que eu tenho que ligar aqui, agora foi. A viagem começou quando a gente chegou nesse barco. Esse barco é um missionário, é um barco da Junta de Missões Nacionais. E eu tinha um medo, eu falei, cara, eu vou enjoar. Você imagina, ficar 7 dias no rio. Mas esse barco não balançava justamente porque ele é uma balsa. E a gente ficou durante 7 dias nesse barco subindo o rio Solimões. A gente gastou o primeiro dia, praticamente, 14 horas, subindo o rio Solimões e indo até a primeira comunidade de ribeirinhos. E para vocês terem noção, a gente saiu de Manaus. Vocês estão vendo Manaus ali? Vocês estão vendo a seta laranja? Foi onde a gente chegou depois de 14 horas de viagem. Depois de a noite toda viajando e uma parte da manhã, a gente só conseguiu chegar até onde está a seta laranja. Para chegar aqui, são 6 dias sem parar dentro de um barco. Tabatinga.
6 dias sem parar. Se você quer subir o Rio Negro, que vai lá para o que eles chamam da cabeça de cachorro, que é ali em cima. Está vendo que parece uma cabeça de cachorro ali? São 20 dias de barco, sem parar. Você entra num barco, fica 20 dias dentro do barco, e aí você consegue chegar lá em cima. E isso foi onde a gente chegou. A gente chegou perto de Coari, que é uma comunidade. E cada ponto desse tem várias comunidades em volta. Aqui só estão pontuadas as cidades maiores desses trechos. E aí a gente começou a se preparar para chegar na comunidade. A gente tinha alguns médicos no barco, a gente juntou remédios, ficou separando remédios. A gente começou a separar kits para higiene bucal, para entregar para as crianças, porque as crianças nas comunidades, elas não escovam os dentes. Não é porque elas não têm pasta, é porque elas não sabem que precisam escovar os dentes. Elas não sabem que elas precisam escovar os dentes quando comem alguma coisa ou antes de dormir. Não existe essa educação. E não é porque elas não querem, é porque ninguém nunca chegou lá para dizer que elas precisam fazer isso. Esse é o seu Luiz. O nosso barco, ele estava indo para a comunidade e ele ficou preso num banco de areia porque o rio estava abaixo. E a gente meio que ficou preso ali, a gente não conseguia sair. E aí o seu Luiz morava numa casa bem do nosso lado, naquelas casas flutuantes, quando o rio sobe, desce, a casa sobe e desce junto. E ele veio nos ajudar numa canoa. E nessa, um dos pastores estava no barco, começou a conversar com ele, e seu Luiz não conhecia Jesus. E ele falou de Jesus para ele, aí seu Luiz aceitou Jesus. E é isso aqui, ele tomando um café com a gente, conversando, as histórias que ele viveu durante a vida dele. E só história assim que é loucura, é de filme. Ele falava de cobra gigante, de jacaré, só coisa de peixe gigante, peixe de sei lá quantos quilos. E o seu Luiz, morando ali, a casa dele dá até para ver ali, debaixo do braço ali do Adriano, que é um pastor lá. O pastor local estava com a gente no barco e ele foi visitar a casa do seu Luiz. E agora, nesse momento, já existe uma programação de visitar toda semana a casa do seu Luiz para ler a Bíblia com ele e com a família dele, que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Aqui começa o momento onde essa palavra que eu compartilhei com vocês começou a martelar na minha mente. Que para que Deus cumpra o que Ele tem para a minha vida, de eu levar a esperança para as pessoas, pode ser que Ele queira me moer. E essas duas meninas que estão no centro, o nome de uma delas é Ana Flávia e a outra Janaína. Essas meninas, a Ana Flávia é aqui da minha direita e a Janaína da esquerda. A Ana Flávia tem 24 anos, a Janaína tem 19. Quando essas meninas subiram no barco, a impressão que eu tive, que foi a mesma de todo mundo que estava à volta, eu falei, cara, o que essas duas meninas estão fazendo aqui no meio do mato? O que elas estão fazendo aqui? E olha, elas são baixinhas, ali não dá para ver, mas elas são bem baixinhas assim. E elas passam um sinal, entendam o que eu quero dizer, de muita fragilidade. E eu fiquei olhando e falei, cara, o que essas meninas estão fazendo aqui, cara? E elas contaram um pouquinho da história delas. E começou a passar na minha cabeça e falar, cara, essas meninas podiam estar fazendo faculdade, podiam estar arrumando emprego, podiam estar casando, podiam estar fazendo família, podiam estar fazendo um monte de coisa que a gente entende que é o caminho natural, mas não, elas estão aqui. E aí, a cena mais impactante foi quando no meio da noite, no meio do Rio Solimões, escuro, breu total, elas entraram nesse botezinho e desapareceram na escuridão, porque elas tinham que ir para uma outra comunidade onde elas moravam. Aí meu primeiro pensamento foi, cara, se eu tivesse filha, eu nunca deixaria minha filha fazer isso. Você está maluco? Esse rio, gente, tem jacaré, tem piranha, tem um monte de coisa. E ó, sumiram na escuridão. E desapareceram. E foram seguindo o rio acima. Você imagina, Yuri, a Clara com 19 anos fazendo isso aí? Cara, quando eu olhei isso começou a me confrontar, porque eu falei assim, cara, elas estão longe da família, sem poder construir a vida delas de uma certa maneira profissional, sem ter energia, sem ter internet. Elas decidiram, por livre e espontânea vontade, serem moídas. Porque para mim, você abrir mão de conforto, que eu entendo como ter uma casa, uma cama, ar-condicionado, carro, isso são confortos e não tem nada de errado nisso. Mas elas decidiram, por livre e espontânea vontade, abrir mão disso. Por quê? Porque elas falaram, Deus tem um plano. Deus tem um plano.
E eu quero que esse plano se cumpra através de mim, que é levar a esperança para essas pessoas que não conhecem a Ele. Nem que eu precise ser moída. Nem que eu precise sofrer até um certo ponto. Essa é a comunidade que a gente chegou no dia seguinte. Se chama Comunidade Ubim. E essa comunidade, essa é a vista dela. Normalmente ela fica assim. Aquele lugar que a gente está pisando aqui, ó, esse gramado, normalmente ele fica assim, ó, cheio. E aí as casas, você tem que ou passar por cima das madeiras ou subir nas canoas para ir para uma casa e outra. Só que a gente estava na época do Rio Baixo. Isso aí são a gente fazendo os atendimentos médicos para as crianças e odontológicos para as crianças. Porque nem governo, nem nada vai até lá. Nenhum político, nenhuma campanha, ninguém chega até esses locais. E eu estou falando, vocês viram como a gente estava perto de Manaus. Estava pertinho. Essas comunidades já não recebem esse tipo de apoio. Então é preciso ter trabalhos sociais, seja da igreja ou não seja da igreja, não importa, que vá até esses lugares para fazer esse tipo de trabalho. Porque lá eles não alcançam, não vai até lá. Então quando a gente chegava lá, era um mundo de gente que via nas comunidades mais longe, porque sabia que ia ter um barco médico lá. Aí as crianças vinham aos montes, aí a gente entregava pasta de dente, entregava escova, porque eles não têm isso lá. Isso aqui é a igreja que tem nessa comunidade, que a própria comunidade construiu, porque o que acontece? Os missionários foram para esse local, começaram a falar de Jesus, as pessoas se converteram, eles construíram uma igreja e hoje eles têm uma comunidade lá nesse local, tem bastante gente. E esse aqui é o batismo acontecendo. E eu quero que vocês olhem para esse rapaz ali embaixo do pneu. Esse rapaz se chama Ediardson. Ediardson. Ele era um ribeirinho, ele ainda é um ribeirinho, não conhecia Jesus. Algum missionário algum dia falou de Jesus para a vida dele, ele conheceu a Jesus, ele decidiu virar missionário, depois ele decidiu entrar numa faculdade de teologia, se formou na faculdade de teologia e hoje ele é missionário, teólogo e pastor dessa comunidade que a gente está vendo. Alguém que teve a realidade completamente transformada porque alguém um dia levou a esperança para ele. Alguém um dia chegou até ele e falou, há esperança, e ele foi encontrado por essa esperança e teve a realidade dele completamente transformada. Alguém que um dia decidiu que não importa se eu for moído, não importa se eu sofrer, mas eu entendo que existe um plano de Deus para alcançar a vida dessas pessoas. E o Ediardson foi alcançado. E essas pessoas estão sendo batizadas, nós temos 2 mulheres ali e um homem ali. Esses 3 foram os últimos alcançados que aceitaram a Jesus nesse local. Mais uma vez a gente foi para outra comunidade e a gente encontrou esses 4 missionários. Nayane e Ana, comunidade Moreira. E elas, mesma história, mulheres, meninas com 19, 20 anos, abandonaram tudo, decidiram ser missionárias. Só que dessa vez, essa é a comunidade delas, Moreira. Normalmente isso fica cheio de água. Aí eu fui visitar a casa delas. Essa é a cozinha e a sala delas. Essa aqui é uma outra foto de um outro ângulo. E ali, essa porta ali é o quarto delas. E, gente, vocês sabem o que é passar calor, porque a gente mora em Campo Grande. Mas lá não era calor. A gente estava o tempo todo numa sauna, onde o tempo todo você está suando, pingando, igual uma bica. Sua camisa está molhada, você está pingando. Se você tira a camisa e espreme, você enche um balde. Essa era a situação. Quando eu entrei ali, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, um ar-condicionado aqui seria bom. Só que, cara, como que vai ter ar-condicionado lá se falta energia tantas horas por dia? Não tem condição. E aí eu vi esse fogãozinho delas ali, eu lembrei do meu fogão, eu vi essa geladeira, a geladeira até tá legal. E eu comecei a ver isso aqui, depois eu até vou mostrar, isso verde ali, é o bebedouro delas, com filtro. O quarto, eu não entrei no quarto para respeitar a privacidade delas, mas tinha uns 3 ventiladores assim, grudados no teto, o colchão delas. E eu comecei a pensar, eu virei para o Adriano era um dos caras que estava lá, e eu falei, cara, Adriano, cara, isso aqui é loucura. Aí ele, cara, não paro de pensar nas minhas filhas. Paro de pensar, nunca deixaria minhas filhas vir para cá. E aí, de novo, na minha cabeça, elas, por livre e espontânea vontade, desejaram moer-se, sofrer de uma certa forma, abrir mão de conforto, para quê? Para que o plano de Deus fosse feito através da vida delas.
para que a esperança fosse até essa comunidade e as pessoas fossem alcançadas. Esse é o culto da igreja, desse mesmo local. As meninas estão ali na frente, as missionárias. Tem um vídeo? A gente foi para outra comunidade agora, comunidade Cunha. Aí essa é a casa das missionárias que eu filmei lá também. Mesma situação. Esse é o quarto delas, essa é a sala delas, essa geladeira doada, tá? Não é delas. Aí isso aí são os pastores que estavam na viagem. E eu fui registrando para mostrar um pouquinho. Esse aí é o banheiro delas. Essa é a parte de trás. Aquela caixa d'água ali é a água do rio, que é onde elas pegam, enchem a caixa d'água, depois da caixa d'água elas colocam no filtro, que vai aparecer. Aí, ó, esse filtro delas. Elas põem a água aí dentro. Esse ali que é o filtro, esse azulzinho ali embaixo, que ela está mostrando. Isso é um filtro americano que tem nos Estados Unidos, que filtra quase toda a água, elas ainda têm que botar cloro, e aí que elas bebem a água. E elas tomam banho, não só elas, mas todos os outros missionários, de canequinha, sabe? De canequinha de negócio. Aí eu tirei foto do filtro só para a gente saber. E aí essa é a comunidade lá, nesse local. E aí o culto acontecendo. E aí nesse dia aconteceu uma coisa muito legal. E na hora eu me emocionei muito. Que eu encontrei o Moisés. Moisés é um garoto de 8 anos, menino de 8 anos. Ele veio e me abraçou. Aí ele sentou do meu lado, o culto começou a acontecer. Aí o pastor começou a falar de Jesus, né? Quem aqui quer aceitar Jesus? Aí eu virei para Moisés e falei, Moisés, você conhece Jesus? Ele falou, não conheço. Aí eu expliquei quem era Jesus, o que Jesus fez pela vida dele. Aí eu fiz a pergunta, você quer que Jesus entre no seu coração? Ele falou, quero. E na mesma hora que eu falei isso, o pastor começou a orar. E eu falei, você quer orar comigo que o pastor está orando? Eu repito junto com você. Ele quer, a gente orou juntos. Aí quando o pastor chamou lá na frente, aquelas pessoas que tinham aceitado Jesus, ele foi lá na frente todo feliz. Acho que tem até na próxima foto. Não tem. Ele foi lá todo feliz. Um menino de 8 anos, no qual a realidade foi transformada de uma vez por todas. Por quê? Porque a esperança chegou até ele. Isso aqui é o batismo acontecendo. Esse rapaz que está sendo batizado, ele é o filho da líder da comunidade. A líder da comunidade é uma senhorinha, Dona Cota, e essas missionárias conseguiram alcançar o filho dela. O próximo passo é alcançar ela, porque se você alcança o líder da comunidade, estrategicamente é bom, porque aí você pode trabalhar melhor na comunidade, fazendo projetos, fazendo trabalhos. Então elas conseguiram alcançar a vida deles a vida dele e ele estava sendo batizado aqui. Essas duas são as missionárias, os dois da ponta são os pastores e o rapaz ali com a blusa é o que foi batizado. Esses dois missionários é o André e a Germana, eles são casados. E eu estava ouvindo um pouquinho da história deles. Eles eram dentistas lá em São Paulo, tinha uma clínica com vários outros dentistas, eles eram os chefes dessa clínica. E eles, há 7 anos atrás, eles foram nessa viagem, na mesma viagem que a gente foi, e eles começaram a ir. Aí depois de 2 anos, eles viraram para o pastor Samuel, que é o pastor que é líder dessa viagem, e falaram assim, pastor, a gente quer abrir mão de tudo que a gente tem. De tudo. Da clínica, do dinheiro que a gente recebe, de toda a profissão que nós temos para viver como missionários nesse local. E eles abriram mão de tudo. E olha, eles não venderam a clínica não, eles doaram a clínica para os outros médicos. Falaram, a gente não quer nada, só fica com vocês, a gente está abrindo mão de tudo, a gente vai lá para o meio do Amazonas e vai ser missionário naquele local. E hoje eles são os coordenadores desse projeto. Esse é o pastor José, que é o comandante do barco. Mesma história. Ele estava contando a história dele, ele falou assim, eu ganhava bem, eu tinha minha família, até um dia que eu fui alcançado por Jesus, eu percebi que existia um plano que precisava ser cumprido, e eu queria fazer parte desse plano. Então eu larguei tudo que eu tinha em Manaus, eu vim para esse barco, hoje eu sou comandante do barco, eu fico nessas viagens junto com a minha família, sendo missionário nesse barco, levando os missionários para os outros lugares. Esse dia, já estava caminhando para o final, a gente foi visitar uma comunidade, que para chegar na comunidade a gente ficou 2h30 nesse barco. 2h30 sentado no barco, indo até a comunidade. Na ida, a gente encontrou essa senhora. Essa senhora, ela, quando a gente parou na casa dela, porque a gente descobriu que ela precisava de atendimento, esse
é o Dr. Jardel. Eu tirei essa foto e a gente estava conversando. E essa senhora, ela falou que ela nunca tinha feito aniversário porque ela não sabia o dia que ela nasceu. Tinha registro, mas ela não sabia onde estava. Estava em algum lugar. Ela nunca tinha feito uma festa de aniversário, ela nunca tinha comemorado, e ela não sabia nem a idade dela. Aí o Dr. Jardel pegou um bolinho que tinha ali, botou uma velhinha, acendeu a luz e cantou parabéns para ela, pela primeira vez na vida. Uma senhorinha que deve ter uns 80 e poucos anos. Pela primeira vez na vida, alguém cantou parabéns para ela, que ela nunca tinha vivido isso. E aí quando eu via isso acontecendo, eu via essa história, eu falei, cara, isso foi um ato muito simples, mas a realidade dessa senhora foi transformada para sempre. Aí a gente chegou na comunidade, é assim que eles ganham dinheiro, muitas vezes fazendo farinha de mandioca. E aí esse culto, e essas 3 pessoas da ponta é um casal. Eles foram missionários, se conheceram no campo, casaram no campo, e hoje eles continuam sendo missionários. E aí, esse dia, quando eu comecei a conversar com a Nívia, é o Fabiano e a Nívia, quando eu comecei a conversar com a Nívia, eu comecei a fazer um monte de pergunta para ela. Falei, mas como que é e tal? Enquanto ela falava, eu só pensava em mim e na Mari. Não que a gente vá para lá, tá, gente? Mas eu pensava, cara, imagina se fosse eu e a Mari, eu me colocando no local deles. Eu não teria coragem de casar com alguém e levar a pessoa para um local desse, onde não tinha internet, onde não tinha nada. E eles falando da vida que eles tinham lá, de uma forma tão feliz que eu ficava constrangido. E muitas vezes, enquanto eles falavam, eu me emocionava, só que não queria aparentar, mas eles contavam e eu ficava, cara, sabe conversa de maluco? Vocês já conversaram com alguém que é meio maluco? Que não faz sentido? Era isso, cara. Eles falando para mim, olhando assim, eu falei, cara, isso que vocês estão falando não faz o menor sentido. Mas ao mesmo tempo faz todo sentido para quem entendeu que existe um plano de Deus a ser cumprido e deseja fazer parte desse plano para levar a esperança para as pessoas. Mas para mim, eu ouvindo eles falando, eu falo, cara, esse pessoal tá maluco, cara, tá maluco. E aí, eu conversando com a Nívia, ela falou, não, graças a Deus, o primo do Fabiano deu um ar-condicionado para a gente, e de vez em quando, um dia ou outro, a gente vai lá à tarde, liga um pouquinho, para a gente conseguir descansar, porque faz muito calor, só que o problema é que como a casa é de madeira, ela contando, como a casa é de madeira, não fica frio. A gente pegou TNT, envolveu as paredes todas, aí dá para segurar um pouquinho, e a gente liga de vez em quando à tarde, porque a energia é muito cara, mas tem sido muito bom para a gente. Aí eu fui visitar a casa deles, e eu ficava o tempo todo pensando na minha casa, no meu ar-condicionado, na minha cama, que eu falo, cara, eu não me preocupo com essas coisas. Esse do meio aqui é o Toninho, Antônio. Ele era o líder do tráfico nessa comunidade. Ele foi alcançado pelo Fabiano, se converteu e hoje, possivelmente, ele que vai assumir essa igreja, para que a Nívia e o Fabiano vá para outra comunidade. Uma realidade que foi transformada, a esperança chegou até a vida dele, porque um casal decidiu moer-se para viver o plano de Deus na vida dessa pessoa. Isso aí a gente voltando para o barco dessa comunidade, aí a volta demorou 3 horas. E aí, no meio do caminho, escureceu. E aí a gente ficou perdido no meio do rio. E o José, o comandante que estava pilotando, eu estava do lado dele, ele perdido, porque o rio baixou e tem vários e vários rios que desembocam no Rio Solimões. Então, todo o rio que a gente passava, que era uma entrada, era igual. E tudo escuro, a gente não via nada. Aí eu fiquei pensando, cara, eu estou aqui. E aí eu lembrei daquelas meninas do vídeo que vocês viram. Elas estavam passando pela mesma situação. Eu falei, cara, que loucura, eu estou morrendo de medo. Imagina elas não estavam nem aí. Esse casal, e eu já estou finalizando, esse casal foi um dos que mais me confrontaram. Vocês lembram que eu mostrei o mapa? Acho que o mapa tem aqui. Não. Lembra que eu mostrei o mapa? Vocês lembram da última comunidade que eu falei que demora 6 dias para chegar lá? Esse casal está nesse local. E lá é um nível, eles chamam de rústico, né? Rústico. A comunidade é muito rústica. Quando vocês ouvirem que a comunidade é muito rústica, é que a coisa é tensa. De não ter energia, não ter internet, o banheiro é um buraco no chão, tem bicho de tudo qualquer jeito.
E eles contando as histórias, eu ficava muito, muito, muito constrangido, porque eles começavam a contar dos desafios que eles estavam passando, só que eles contavam aquilo parecendo que era piada. Para eles era. E a gente ouvindo, a gente fala, conversa de maluco. Ah não, porque teve um dia que aí a gente foi e matou o jacaré, aí teve para a semana toda jacaré, a gente ficou comendo, aí depois a gente foi na casa de um pessoal da comunidade, eles prepararam 2 panelas gigantes de macaco. Nossa, que delícia. E aí, a gente está numa comunidade onde não tem nada, e demora 6 dias para chegar lá. E 6 dias de barco, com um monte de rede, inclusive hoje eles estão voltando para a comunidade deles, eles mandaram uma foto no grupo, aí tiraram foto do barco que eles vão. Um monte de rede, 1.500 pessoas num barco, 10 banheiros durante 6 dias. E é dormir na rede, é ficar 6 dias no barco até chegar. É dia e noite o barco andando, é sem parar. E eles contando numa felicidade, e eu lembrando de mim e da Mari. Eu falo, cara, se eu levo a Mari para um lugar desse, eu apanho, certeza. Eu fiquei preocupado, porque eu olhava para eles como casal, e eu falo, cara, como que pode ser viver assim? Mas aí, no último dia, o pastor Samuel, ele começou a falar que essas pessoas não são dignas de pena. Essas pessoas que falaram, contaram o testemunho delas, elas não são dignas de penas, ao contrário. Elas estão vivendo uma honra muito grande, porque elas estão participando do plano de Deus nesse local. Elas estão vivendo o plano de Deus para essas pessoas que não são alcançadas. Só para vocês terem noção, hoje nós temos 37 mil comunidades ribeirinhas no Amazonas. Dessas 37 mil, 10 mil são não alcançadas. Essas comunidades variam entre 500 até 5 mil pessoas. 10 mil comunidades não alcançadas. Sabe quantas dessas comunidades têm missionários? 137. 137 comunidades de 10 mil comunidades. Quando nós conversávamos com eles falavam que, é claro que eles precisam de dinheiro, de investimento, de tudo isso, de oração, mas muito mais do que isso, eles precisam de pessoas que desejam voluntariamente serem moídas para que o plano de Deus se cumpra. Só para finalizar, esse é o mapa, e as setinhas que vocês estão vendo é onde tem presença missionária no Amazonas. Isso é hoje. O plano é que seja assim, daqui a alguns anos. Isso foi o que eles falaram para a gente. Durante toda a viagem, eu olhava para essas pessoas e eu falo, pessoas que voluntariamente, assim como Jesus, decidiram serem moídas, decidiram sofrer, decidiram abdicar, decidiram abrir mão para cumprir o plano de Deus, que é levar a esperança e transformar realidades. E o que eu estou dizendo aqui, gente, não é que vocês têm que ir para o Ribeirinhos, não, tá? A não ser que você queira. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós abrimos mão de viver o plano de Deus para a nossa vida, seja ele qual for, seja ir para o Ribeirinhos ou não, porque nós temos medo de ser moídos. Nós temos medo de abrir mão do nosso conforto. Existem pessoas aqui que eu sei que estão vivendo o plano de Deus para a sua vida exatamente onde estão. Da sua profissão, alcançando pessoas dentro da sua área, nas faculdades. Mas eu sei que existem muitas pessoas, assim como muitas vezes eu, fica com medo porque... é sério que eu vou precisar ir para esse local? É sério que eu vou precisar fazer isso? É sério que eu vou precisar abrir mão disso? É sério que eu vou precisar abdicar dessa coisa para ir lá? Teve um pastor na viagem que ele falou assim, eu não conseguiria vir para cá não, porque eu adoro assistir série. Eu vou vir para um lugar sem internet? Aí eu olhei para ele, né? Claro, pastor, sim. Mas a minha cabeça foi, cara, é disso que Isaías está falando, quando fala que Jesus decidiu ser moído. E através disso o plano de Deus vai ser cumprido. O que Deus tem para a nossa vida é que, se for preciso, a gente tem que estar disposto a ser moído e a sofrer, para que a esperança alcance a vida das pessoas e as realidades sejam transformadas. O meu convite para você hoje não é que você vá para os Ribeirinhos. Se você quiser, beleza, essa viagem acontece várias vezes durante o ano 2020 tem várias viagens como essa, todo mundo pode participar, você pode entrar no site da Junta de Missões e se inscrever. O meu convite para você hoje é a gente olhar para o nosso coração e descobrir tudo aquilo que tem nos impedido de viver o plano de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes Deus quer que você vá até um local que existe um Moisés, um menininho de 8 anos. E que você seja o agente para transformar a realidade dessa pessoa.
Que você seja aquele que vai levar a esperança e participar do plano de Deus para a vida dele. O meu convite para você hoje é que você olhe para a sua vida e talvez descubra aquilo que tem impedido você de viver o que Deus tem para você. Deus vai cumprir o plano dele. A questão é se eu participo disso ou não. Se eu voluntariamente abro mão daquilo que me prende para que eu participe disso. Se existem 10 mil comunidades não alcançadas, com certeza existem pessoas que estão sendo chamadas por Deus, mas não estão indo porque não querem ser moídas. E eu estou falando só do Brasil, fora Sertão, fora Sul, fora outros países que existem no mundo. O meu convite para você é um convite de você com Deus. Para que você olhe para Deus e fale: Deus, qual que é o seu plano de Deus para a minha vida? Porque hoje o meu maior medo é chegar, quando eu estiver velhinho, e falar: eu não vivi o plano de Deus para a minha vida. E olha, não há nada mais desesperador do que isso. Não há nada mais desesperador do que isso. Eu queria orar por você. Eu queria que você levasse essa mensagem para casa. Eu queria que você orasse quando você chegasse em casa, durante a semana, colocasse o seu coração diante de Deus, porque nós precisamos ser aqueles que levam a esperança, assim como Jesus fez. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre os nossos corações nesse momento. Existe tanta necessidade no mundo, Deus, mas nós não queremos nos perder nas necessidades. Nós queremos ouvir a Sua voz e descobrir qual o Seu plano para nós. Nós sabemos que o Seu plano é levar a esperança, porque o túmulo está vazio. Pessoas que não têm esperança e não sabem disso. O nosso objetivo é levar a esperança para essas pessoas e dizer: existe alguém que morreu por você, que ressuscitou, o túmulo está vazio. Não é mais as leis naturais que ditam o que acontece com você, mas é o que foi feito na cruz. Então existe esperança para você. Esse é o nosso trabalho. Mas que o Senhor possa vir sobre nós e nos constranger de uma maneira que a gente possa seguir os exemplos dessas pessoas que nós vimos, que abriram mão de tudo, sabendo que existia um plano a ser cumprido. Espírito Santo, eu oro para que você faça esse trabalho no nosso coração. Quebra o nosso coração de pedra. Quebra o nosso coração frio, para que a gente possa ver a Sua vontade através da nossa vida. Em nome de Jesus, amém.